Jesus não enviou a igreja para redimir a cultura do país. Jesus não aconselhou o povo de Deus a alavancar o poder político de uma nação. Jesus não me ensinou a protestar contra governos de homens imorais. Jesus não planejou uma revolução social através da igreja. Jesus não criou a igreja para travar uma guerra com o mundo. Jesus não nos chamou para levar o país todo para Deus. Este não foi o nosso chamado, até porque nós nunca seremos um país cristão, porque nunca houve um país totalmente cristão nesta terra. Então nós precisamos ter uma visão de Deus, uma visão da igreja, uma visão com conexões entre o nosso coração e o coração de Deus. Por isso Jesus disse em Mateus 16, 18: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta Petra, sobre eu, Jesus, Petra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então Jesus mostra que Ele é o Criador da igreja, e que a igreja é uma rocha, é uma Petra. E em João 18,36 disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus está dizendo: olha, eu tenho uma igreja que é uma rocha, porque eu sou a rocha da igreja, e a igreja na realidade não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, todo mundo se empenharia por defender o evangelho. Então nós precisamos, amados filhos, de colocar nossa energia espiritual no reino e na igreja. É uma energia espiritual em nosso ministério, porque o nosso ministério é um ministério que transforma vidas, que resgata pessoas da morte eterna pela fé em Jesus Cristo, que transforma corações de pedra em corações de carne sensíveis. Nosso ministério, por causa de entendermos que Jesus é o Senhor, Jesus é a rocha, e que nós não somos deste mundo, nós entendemos que a igreja quebra as cadeias do pecado, reconcilia as pessoas com Deus. E a igreja tem uma função que não é fazer uma guerra cultural, não é fazer um alavancar de poderes políticos, mas Jesus disse em Marcos 2,17, tendo Jesus ouvido isto, respondeu: os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores. Então você está entendendo que a igreja, além de ser o reino, o corpo de Cristo, é uma escola e é um hospital. Todos nós, um dia chegamos à igreja precisando do médico. Quantos problemas nós vivíamos, quantos problemas, quantos fracassos, quanta falta de sentido, até começarmos a entender que se participássemos da igreja, as portas do inferno não poderiam mais prevalecer contra a nossa vida, que um reino que humanamente parece um reino de homens e mulheres, na realidade é um reino espiritual, que não é deste mundo, que nós devemos colocar a nossa energia espiritual na igreja transformadora de vidas. Por quê? Porque Deus não veio chamar justos, Deus veio chamar pecadores, doentes. Por isso, nós temos um entendimento que a liderança da igreja tem que ter este approach com as pessoas. Todo mundo que chega, ou às vezes a pessoa tem 1 ano, 2, 3, ainda tem alguns problemas, algumas dificuldades, sejam emocionais, sejam físicas. Às vezes a pessoa se depara
com um mundo de fracasso. Quanta gente eu ouvi durante este percurso de tantos anos, pessoas que chegaram ao ápice do seu sofrimento dizendo: talvez eu vá me suicidar. Quantas pessoas esperavam que coisas acontecessem no seu tempo e não esperaram o tempo de Deus? Então, para você ter uma vida gloriosa, você precisa de conhecer mais profundamente o nosso Deus.